Está começando mais um Soulcast, o podcast da Soul Produções. E o assunto de hoje é... É uma bugada aí. Qual que é? Como construir um método de sucesso. Isso aí, nós vamos então aprender com alguém que já faz sucesso nessa área. E se você já pensou em transformar aquilo que já foi a sua dor em um método para ajudar os outros, ou de repente você diz, olha, eu gostaria que outras pessoas soubessem e chegassem mais longe como eu estou chegando com aquilo que eu sei, esse podcast é para isso mesmo, né, Gui? É para isso mesmo. Pega papel e caneta que vai começar. Bora! Estamos de volta! Chegou o podcast da Soul Produções, olha aí, ó. Soul Produções Audiovisuais. Esse podcast aqui é sobre marketing digital, é para te ajudar a ir mais longe nesse mundo. E se você quer saber sobre branding, quer saber sobre venda, quer saber sobre como fazer a sua marca comunicar realmente aquilo que você quer que ela comunique, como dar os primeiros passos nesse mundo, tem muitos episódios que vão te ajudar a fazer isso, então dá uma olhadinha aqui no nosso canal no YouTube, no Spotify também, tem muito conteúdo de valor para você. E hoje não vai ser diferente, tem um podcast gostoso aqui preparado para você. Eu me chamo Letícia e aqui comigo tá Guilherme Soares. E lembrando, né, que esse podcast ele é um oferecimento da Soul Produções, é uma produtora audiovisual que está localizada aqui em Porto Alegre, no bairro Floresta. E aqui na Soul Produções nós gravamos cursos online, podcasts, fazemos gestão de tráfego, live de lançamento, tudo mais. Isso aí, então quer saber mais sobre a Soul, nos siga lá no Instagram, @soulproduções. E hoje a gente está aqui com o Renato Palmeira. Olá, ele é acadêmico de medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Há 5 anos vem estudando e se especializando em assuntos ligados à aprendizagem e memória, voltado para alunos do ensino médio que possuem o objetivo de passar em concursos como Enem e outros vestibulares. Ele é o fundador da comunidade chamada On Fire Academy, não sei se é assim que fala, que hoje já possui mais de 7.000 alunos ativos, onde ele ensina estratégia de estudo e aprendizagem. Que alegria te ter aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. A gente quer hoje, Renato, conhecer um pouquinho mais, a gente te acompanha ainda de longe, a gente conhece um pouco da tua história, mas não a fundo. Então, assim, já fazia um tempão, né, que a gente vinha conversando, quando que vai dar certo? Mas a gente sabe que a tua rotina também, ela é bem puxada, né? E a gente quer saber, assim, realmente entender como que tu chegou onde tu chegou. A gente sabe que tem muito ainda a percorrer, mas como que foi esse start, esse início? Então a gente quer começar realmente conhecendo a tua história e para quem está nos assistindo e ainda não te conhece, saber um pouquinho mais de quem é o Renato Palmeira, o que faz, do que se alimenta, sabe? Aquelas coisas todas. Sim. E é importante essa pessoa que está nos assistindo parar e ouvir isso, né? Anotar, principalmente se você se interessa em criar um método, né? Então, você diz, olha, eu quero criar um método, eu quero criar meu curso online, eu sou um expert no assunto, como é que eu faço para o meu conhecimento virar um produto e isso me gerar renda e eu poder ajudar outras pessoas e também ter renda disso? Então, é importante você parar, porque eu tô sentindo... estamos com grande player do mercado aqui, pessoal. Isso aí, eu tô sentindo que esse vai ser um podcast de grandes sacadas, né? Sabe aquilo que vem um insight e tal? Então, sem pressão nenhuma, assim, né? Sem pressão nenhuma. Mas a gente quer te ouvir mesmo, quer te conhecer. Tá certo, então. Bom, pra galera aí que não me conhece, já apresentou ali, eu sou o Renato Palmeira. E eu quero falar um pouco de onde que surgiu, né, ali o Renato Palmeira e a ideia de trabalhar com esse tipo de conteúdo, né? Eu era um aluno do ensino médio, morava bem no interior lá do Paraná, uma cidade bem pequena, Medianeira, lá no interior do Paraná mesmo, 30 mil habitantes por aí. E eu nunca tive, assim, muito pensamento de estudar, sabe? Nunca fui, assim, um bom aluno, vamos dizer. Eu era aquele aluno que tinha facilidade, às vezes, de aprender uma coisa na escola ou outra, mas terminava rápido para ficar bagunçando e conversando, sabe? Um aluno tradicional, né? Exatamente, um aluno tradicional. Só que eu morava, né, numa região, assim, mais afastada assim, da cidade, assim, né? Uma escola era bem pequena, acho que ela tinha 5 salas naquela escola que eu estudava. Nossa. E ali eu tava meio que sem objetivo, assim, sabe? Sem rumo.
E eu lembro até hoje fases que marcou, assim, sabe? As minhas transições de pensamento. Quando eu tava no meu último ano ali do meu ensino fundamental, antes de entrar no ensino médio, eu tava naquela escola e minhas notas estavam horríveis, assim, eu nem ligava mais pra escola, faltava aula. Imagina, eu tava indo ali com 14 anos e já não tava nem aí mais pra escola, né? E eu lembro que eu escondi uma prova da minha mãe, que eu tinha zerado de matemática, ela foi até a escola com a diretora, e a diretora virou pra mim e falou assim, né, ó, se tu não mudar, tu não vai ser nada na tua vida, sabe? Tipo, aquilo me marcou, nossa, não vou ser nada na minha vida, né? Preciso começar a mudar. E eu comecei a pensar o que estava influenciando, né? E eu vi que a primeira coisa ali que me marcou foi que eu percebi que o ambiente que eu tava não me estimulava a estudar, sabe? Foi ali que, com 14 anos, eu já entendi que o ambiente era fundamental para eu mudar as coisas na minha vida. E daí, eu vi que surgiu uma oportunidade de que naquela mesma cidade, no centro da cidade, ia ter uma prova para selecionar alunos para estar no ensino médio, no que eles chamavam de curso técnico, assim, sabe? E aí eu pensei assim, eu vou prestar essa prova para essa escola aí e vou entrar. Vou lá pro centro, vou vir lá do pior colégio aqui da cidade, quase, e vou lá pro centro da cidade para mudar de ambiente, assim, para ver se muda alguma coisa, sabe? E aí eu prestei essa prova, passei nessa prova, na última vaga que tinha para o horário da manhã ali, eu passei, né, para aquela prova. Na época eu tinha 14 anos e eu já trabalhava. Então eu comecei a trabalhar ajudando minha mãe com faxina. Minha mãe era faxineira, fazia alguns trabalhos assim. Com 13 anos eu já fazia esses trabalhos esporádicos, né, ali com a minha mãe para conseguir juntar alguma coisa ali, um dinheirinho, R$25, R$30, né. E aí quando eu tinha 14 anos eu queria trabalhar, eu queria ter o meu próprio dinheiro, né? Meus pais não tinham muito dinheiro e eu queria ter minhas coisas, queria comprar um celular, comprar uma camiseta, uma roupa. E aí, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Quando eu queria alguma coisa, eu ia atrás e dava um jeito. Na época, eu tinha 14 anos, eu vi que ia ter uma prova lá de jovem aprendiz na minha cidade, né? E eu fui prestar essa prova. Fiz a prova sem poder, porque a prova era para 15, 16 anos, eu tinha 14. Eu dei um jeito e fiz a prova, né? E aí eu passei em primeiro na prova, que era pro Banco do Brasil. Olha só. E aí o Banco do Brasil não deixou eu entrar. Porque eu tinha 14 anos. E eles falavam que só pegavam a partir de 15. Só que eles ficaram muito assim, nossa, mas o menino passou em primeiro aqui na prova do Banco do Brasil, né? E aí eles me realocaram com uma vaga na Companhia de Energia do Paraná, aqui na área administrativa, né? Então ali com 14 anos eu assinei minha primeira carteira de trabalho. Olha né? só. E aí comecei a trabalhar ali. E a minha rotina, sendo um aluno ali do fundamental, no ano já era uma rotina de responsabilidade, assim, porque minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai também trabalhava o dia todo, eu tinha uma irmã, 3 anos mais nova, para ajudar a cuidar, e eu ia para a escola e trabalhava já, né, 4 horas de estudo. Então, eu ajudava ali em casa já a pagar a internet, né, já comprava minhas coisas, então já comecei a ter essa noção de responsabilidade e cuidado desde cedo. Quando eu fui para o ensino médio, e eu passei nessa prova e migrei para um colégio ali mais no centro, né, eu tive contato com outros tipos de alunos. Porque ali eu tive contato com alunos que vinham de escola particular, alunos que os pais investiam em estudo, sabe, falavam mais de estudo. Dentro de casa, nunca fui incentivado a isso, porque meus pais não fizeram faculdade. Na realidade, meu pai concluiu o ensino médio através do Enem antigo, e minha mãe concluiu o ensino médio através do supletivo, sabe? Então, eu não tinha essa noção do que era estudar, sabe? Para mim, para minha família, estudar era terminar o ensino médio e conseguir um trabalho que pague bem aqui na CLT, numa empresa ali, né, e ser subordinado. Então, essa era a minha referência. E quando eu entrei ali naquele outro ambiente de colégio, eu comecei a ter contato com outros alunos e eles começaram a falar assim, porque que faculdade que tu quer fazer? O que você pensa em ser? E eu nunca pensei em nada, né? Pra mim, até hoje, o que eu tinha pensado naquela época era primeiro ser jogador de futebol, depois, sei lá, andar de skate, alguma coisa assim. Nunca tinha pensado em uma profissão, Sim. né? É engraçado que algumas pessoas falam assim, mas medicina tu tem que sonhar desde criança pra fazer, etc, né? E na minha cabeça, medicina não foi assim, sabe? Medicina começou a cogitar na minha cabeça a fazer quando realmente eu migrei para esse colégio, eu tinha ali mais ou menos uns 15, 16 anos, né? E na igreja que eu ia ali, a gente tinha um projeto de, no sábado, fazer visitas no hospital para conversar com as pessoas, assim, que estavam internadas ali, né? E eu fiz esse projeto durante 1 ou 2 anos, eu acho, assim, sabe? Indo todo sábado, né? E era, que aprendizado, hein? Eu ia todo sábado lá e a gente ia lá pra conversar com a pessoa, sabe? E, tipo, a pessoa... E era, tipo, tão legal porque eu era novo, tinha 15 anos e eu chegava lá e as pessoas estavam
sem a visita, sabe? E aí a pessoa olhava e falava assim, nossa, tu lembra meu filho, nossa, tu lembra... Nossa, tipo, eu tava aqui triste porque eu tô internado, etc. Tu veio aqui, tipo, meio que só sentar aqui e conversar comigo. Tipo, a gente ia lá no sábado, tirava o sábado à tarde pra sentar com as pessoas, a gente quarto em quarto e falava assim, posso sentar e conversar um pouco com você? Perguntar como é que você tá, como é que você tá se sentindo, etc. E ali foi que eu comecei a falar assim, nossa, eu gosto aqui desse ambiente, sabe? E ali eu também tava trabalhando, foi ali como eu comecei a pensar o que eu vou fazer como profissão, né? Comecei a pensar em relação a isso. E aí eu vi que medicina era o que me brilhava os olhos, e aí eu comecei a pesquisar, e aí foi o meu primeiro desafio, que eu pensei assim, nossa, pesquisando aqui, eu já descobri que medicina é um curso muito difícil de entrar. Né? Para minha realidade aqui, eu não conheço ninguém que passou em medicina, e as pessoas que eu conheço são muito fora da minha realidade, né? E eu pensei, mas e outros cursos? E se eu pensar, sei lá, em direito, uma outra faculdade, assim, tal? E nada me brilhava os olhos, sabe? E eu sempre tive aquele negócio assim, se isso tá no meu coração é porque é pra ser, porque se não for, vai sair, sabe? E não saía aquela vontade e tal. Eu falei assim, não, então vai ser isso, né? E aí quando eu tava ali mais ou menos no meu segundo ano, terceiro ano do ensino médio, eu decidi que ia estudar para medicina e eu fui atrás desses preparatórios, cursinho, né? E aí tinha a prova de bolsa, porque eu não tinha condições nenhuma de pagar. Era R$1.000, R$2.000 um cursinho por mês. Sem condições nenhuma, né? Eu não tinha nem, sei lá, R$50 para investir em material, imagina um cursinho. Tentei fazer a prova de bolsa e não tive chance nenhuma, assim. A prova, não fiquei nem perto de conseguir bolsa em nenhuma desses cursinhos, dessas escolas, né? E eu falei assim, não, então, quer saber? Eu vou passar estudando em casa. E aí foi ali que, tipo, quando eu falava para as pessoas falavam assim, não, é loucura, né? Vai passar estudando em casa? Na época ali, né, que eu estudava em 2017, 2018, era algo que parecia surreal, porque ninguém, né, não passava em curso federal, assim, tal, muito concorrido, estudando pelo YouTube. Né? Não tinha muita referência. Eu falei assim, não, mas eu vou. E até aí... o IAD na época era descredibilizado, né? Sim. Tipo, fiz um curso IAD. Sim. Não, da época de 2017, tudo que era 2018, digital, assim, meio era... Eu falo pra galera assim, não tinha muita coisa, sabe? Os fóruns de dúvidas, grupos de estudo que eu encontrava com material na época, eu encontrava em alguns grupos de Facebook, né? Eu falo hoje pra galera que não tinha igual tem hoje em dia, você entra no Instagram e tem um perfil igual o meu fazendo live de estudo e material, e evento e etc. Naquela época você tinha que ficar cavando, sabe? Eu comecei a aprender sobre estudo nesses grupos, vendo os comentários, vendo o que as pessoas que já tinham passado comentavam sobre como tinham estudado, né, quais técnicas que utilizavam, né, desses cursinhos, quem fazia cursinho, eu conversava com essas pessoas para entender a rotina, como que fazia, né, porque eu pensava o seguinte, tem que existir um padrão, tem que existir alguma forma do que as pessoas mais fazem corretamente, sabe? E eu acho que quase tudo, seja de estudo, seja na área profissional, no marketing, etc., é exatamente a mesma coisa. Se você vai querer ter resultado, você precisa começar a olhar para as pessoas que tiveram resultado e entender o que ela está fazendo de correto. E você vai perceber que isso se repete em todo mundo que está crescendo, sabe? E aí, se você quer crescer, faça o que aquela pessoa está fazendo. Só que aí é aí que entra a inteligência, você entender o que realmente vale a pena você fazer, o que encaixa na sua realidade e o que não encaixa, né? Sim. E ali eu comecei a entender, tipo, isso aqui, essa pessoa faz isso, essa outra faz isso, e comecei ali a meio que criar o meu método de estudo em casa ali, conciliando com o colégio, né? Conciliando com o estudo. Eu achei muito interessante, só pra gente não perder esse insight aí, que tudo isso começou a mudar na tua cabeça, essas ideias começaram a vir a partir de uma mudança de ambiente, de conversas, de pessoas, a gente costuma dizer assim, foi mudando de mesa, né? E isso fez com que aflorasse esse tipo de pensamento, essas possibilidades abriram, coisas que antes tu não enxergava, agora tu começa a enxergar, porque alguém te fez uma pergunta de tipo, qual faculdade tu vai fazer, que tu não soube responder, e isso te fez refletir, qual faculdade eu vou fazer? Né? O que eu penso fazer? O que eu penso para o meu futuro? Então, isso é tão interessante porque, às vezes, falta um pouco a gente sair do nosso quadrado. Eu estou tendo os mesmos resultados. A gente está começando aqui esse podcast, é o primeiro de 2023 que a gente está gravando do Soulcast. E um novo ano está aí. A gente começa um novo ano pensando, eu quero
fazer diferente. Eu quero ter novos resultados. Mas eu não saio do meu quadrado. Eu não converso com outras pessoas. Eu continuo assistindo os mesmos programas. Eu continuo lendo os mesmos livros. Eu continuo conversando com as mesmas pessoas. Vai ser difícil eu pensar diferente. Sim. Vai ser difícil eu pensar fora da caixa. Então, como essa mudança, né, de lugar, de ambiente, realmente, como isso pode mudar a nossa vida? Porque mudou o rumo da tua vida. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de desafio. Tudo que eu ia fazer, eu pensava assim, eu quero que seja um desafio. Eu quero que seja difícil. Quero me expor àquele ambiente. Porque eu sei que isso vai extrair de mim algo ali que eu nem imagino, sabe? Que eu vou aprender muito mais. Legal. Então, quando eu troquei nesse ambiente e fui para um outro colégio, ali já foi um grande desafio. Porque ali, quando eu entrei, é aquele famoso negócio da mesa, sabe? Eu era quase o pior da mesa. Sim. Então, eu olhava pro lado, todo mundo era quase melhor que eu. E eu pensava, aqui tá o meu desafio. Né? De me superar, de melhorar. Então, eu não me olhava para os seus lados e pensava assim, nossa, eu sou pior. Eu olhava e pensava assim, não, eu vou ser bom. Vou tentar ser o melhor daqui, sabe? Ser intencional nisso, realmente, né? Eu estou fazendo essa troca, estou fazendo essa prova para eu sair da escola onde eu estou, para ir para outra escola, e eu sei o que eu quero. Eu sei o que está por trás disso, né? Qual é o meu desejo por detrás disso. E eu acho que isso aqui é uma grande sacada para todo mundo que realmente quer um resultado diferente, quer fazer algo diferente. Às vezes está cansado do resultado financeiro que todo mês essa pessoa tem, né? E já viu que, de repente, se ela continuar nessa empresa, se ela continuar com o negócio do jeito que está, ela não vai alcançar os objetivos. Às vezes é só fazer uma conta de padeiro que ela já vai entrar, vai conseguir ver que ela não vai alcançar o resultado que ela quer, né? Então, às vezes, assim, a gente se abrir para novas oportunidades, a gente realmente se desafiar, isso pode mudar completamente a nossa vida. E sabe que tem uma coisa que tá falando, Renato, e a gente vem conversando um pouco sobre isso, que é a questão do pensamento, né? Tu não olhou pro cara e disse, ele passou na faculdade, eu não vou conseguir passar, ele tá fazendo cursinho e conseguiu passar. A tua cabeça foi como ele fez, como é que ele conseguiu. Tu começou a observar padrões. Padrões. Uma coisa que eu tenho, a gente conversa muito assim, a gente grava muito podcast aqui dentro do estúdio, né? E alguns podcasts de empreendedorismo, vêm pessoas de sucesso, pessoas que deram certo, pessoas que hoje são grandes empresários. E aí a gente começa a ouvir essas pessoas e a gente começa a observar padrões. Padrões. Quando chegou aqui eu te perguntei, olha, como é que é a tua rotina? E aí tu começou a me contar a tua rotina, porque são padrões. Sim. São padrões que a gente nota nas pessoas. E a gente fala muito sobre isso, padrões de disciplina, padrões de organização, de disciplina, mas também de... Eu acho que a palavra certa é disciplina, de tu insistir, eu não quero fazer isso. Insistência. Eu não tô com vontade de fazer isso. Eu não tô com vontade, que nem tu disse, né? Que acorda às 5 horas da manhã pra ir na academia. Eu não tô com vontade de ir. Sim. Mas eu vou. Porque então não faço o que dá vontade ou o que é agradável, né? Então essa disciplina... Então... A gente observa, assim, padrões. E como é difícil a gente, essa chave, virar na cabeça das pessoas, delas começarem a pensar como os outros fizeram para dar certo. E não ficar olhando, mas ele fez isso, mas ele vai conseguir, eu nunca vou conseguir, porque ele está num cursinho. Mas como ele fez? O que ele fez? Como ele pensou? O que está por detrás? E isso foi uma coisa que eu ouvi um dia de um cameraman. Eu olhando, assim, as imagens, e ele disse, Guilherme, ele me ensinando, né? O Danha, eu já falei dele aqui em outro momento, mas aquilo ali virou a chave para mim em todas as áreas. Porque nós conversamos sobre imagem, sobre câmera, ele disse, Guilherme, todo o videomaker, o cameraman que se sobressai, não é aquele que olha para uma imagem e pensa no movimento que foi... Ele não olha para a imagem, nossa, que linda essa imagem. Porque é isso que todo mundo faz. O cameraman que se sobressai, a pessoa que se sobressai na vida, é o cameraman que olha e pensa o seguinte, como ele executou esse movimento? Que a pessoa começa ela tenta imaginar o que a pessoa fez, qual o movimento que ela teve que fazer com a câmera para conseguir aquele resultado. Quando ele me disse aquilo ali, aquilo mudou. Então, a partir daquele dia, olhar filme, a gente olha filme ou olha futebol... Tipo assim, eu acho lindas as imagens, mas eu fico pensando um padrão. Só olha, a câmera, ele tá começando a contar uma história, ele vem,
primeiro pegando de cima o carro, depois ele pega um take de lado desse carro, daí quando esse carro está chegando num lugar, primeiro ele pega um take aberto, depois ele pega um take fechado, e aí tu começa a observar os padrões. E isso, eu acho que isso faz a gente sair de um ponto e ir para outro ponto. Sair de um nível assim, ou de uma nivelação, não sei como é que poderia... E tu se sobressai, que eu acho que foi o que aconteceu contigo. Sim. Tu disse assim, olha, eu comecei a pensar, tem um padrão, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo que eu posso fazer, que eu posso replicar, que eu posso modelar? Isso é muito legal. Isso ajuda você a chegar mais rápido no resultado, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu sempre tive como olhar, assim. A capacidade de você conseguir olhar o padrão e replicar, só que de uma forma muito mais modelada e aplicando no seu método, né? Você vai conseguir ter um resultado mais rápido. Porque aquela pessoa, para conseguir chegar naquele padrão, naquela forma de execução, ela teve que fazer muita tentativa e erro. Ela errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou. E quando você enxerga alguém que já está fazendo algo, que já tem um método consolidado, você está olhando para uma pessoa que tem anos de experiência ali e que já errou e acertou muitas vezes. Então, você já está pegando meio que o resultado pronto, sabe? O caminho dela pronto. E aí, você erra menos. E quem erra menos acaba chegando mais rápido no resultado que quer, né? Então, isso foi algo que eu enxerguei. Porque eu pensava assim, olha, eu não vou vencer meus concorrentes na época do vestibular. Eu não vou vencer eles na questão de conteúdo. Porque eles têm os melhores professores, são os melhores colégios, né? Nem às vezes em tempo. Porque eu não vou ter, às vezes, tanto tempo igual a eles. Só que eu vou estudar de forma mais inteligente. Porque eu vou tentar utilizar as melhores técnicas. Eu vou tentar usar exatamente o que funciona. Eu vou errar menos, sabe? E então, foi ali que eu comecei a saber realmente malear isso, contornar isso, né? E a galera fala muito, né? E hoje em dia, os meus alunos, eles falam muito sobre isso. Às vezes, quando eu falo para eles sobre isso, você precisa modelar seu ambiente. Eles falam assim, pô, Renato, mas eu não tenho amigo. Meus amigos não querem estudar, etc., na escola, etc. E comigo aconteceu a mesma coisa. Meus amigos em si, quando eu ia para a escola, era praticamente solitário, porque meus amigos também não estavam no mesmo foco que eu, né? Eu tinha alguns amigos que estudavam, mas estavam em outro turno, né? Trocaram de turno e etc. E eu continuei no meu turno ali, que estava no colégio de manhã, e aquelas pessoas que estavam ali não estavam focadas no mesmo objetivo que eu do Enem. Então, eu utilizava como referência, como comparação, pessoas que estavam estudando em alta performance, da internet mesmo. Dos grupos, né, as pessoas que eu seguia, os vídeos do YouTube, etc. Eu utilizava essas pessoas como referência, né? E hoje, até hoje, assim, você fala assim, Renato, você tem os seus amigos empresários, né, que fala network e tal, que você sai para jantar e etc. Não, eu não tenho esse ciclo, essa roda. Mas o meu ambiente que me motiva e faz eu realmente enxergar como aquela inspiração, tá na internet. Eu falo para as pessoas, é para isso que eu uso o Instagram. O único motivo hoje de eu ter um Instagram, eu ter um YouTube, é para trabalhar e para ter inspiração. Né? Para olhar, por exemplo, as novidades que as pessoas estão fazendo, o que outros empresários, outras pessoas do marketing, do meu nicho estão trabalhando, fazendo, etc. E utilizar isso como inspiração, né? Essa palavra inspiração, né? Isso é muito interessante, porque, na verdade, a gente fala assim... tu não criou algo do nada. Tu pegou várias inspirações que fez com que talvez nunca ninguém tivesse juntado os pontos que tu juntou para criar o teu método. Exatamente. Mas não é nada novo. São várias inspirações. O que é novo é a junção desse... Então, assim, a gente se permitir ouvir outras coisas. Quando eu e o Gui, a gente começou o estúdio, nosso trabalho antes não tinha a ver, assim, não era o ponto principal marketing digital. A gente trabalhava com isso, trabalhava com câmera, trabalhava com assessoria de imagem e tudo mais, mas não trabalhava especificamente com isso. O que a gente precisou fazer? Cara, vamos juntar todas as nossas experiências que a gente tinha anteriormente e nós vamos fazer algo único, algo que ninguém está fazendo. Nosso negócio vai ser diferente pelas experiências que a gente carrega. E agora vamos começar a ouvir tudo que é tipo de podcast que possa nos ajudar a construir o que a gente quer construir. Então, hoje, o que eu ouço nem é tanto assim o que eu curto, mas é o que eu necessito
para esse momento, né? E eu vou me inspirando, vou pegando inspiração. Se fosse me perguntar, tu quer fazer um podcast de quê? Não seria sobre marketing digital. Mas hoje é o time que a gente tá, então vamos lá, vamos fazer. Eu faria sobre outro assunto, com certeza, que eu gosto mais, que eu saberia até falar melhor. Mas esse aqui é o time de agora. Eu preciso me inspirar e conseguir realizar isso. Então, essa palavra inspiração, acho que ela é fundamental na vida de qualquer pessoa que quer fazer as coisas assim, darem certo e mais longe, né? É a demanda. Eu, por exemplo, quando comecei, né, trabalhar com a internet, eu comecei por quê? Eu assistia no YouTube vídeos de dicas, etc. Mas o que eu mais assistia no YouTube era vlogs de rotina. Na época, era muito forte vlogs, né? Então, eu gostava muito de assistir a rotina das pessoas na faculdade de medicina, acordar, etc. Só que uma coisa me incomodava muito na rotina, que era o seguinte. Nenhuma rotina era parecida com a minha. Eu via a rotina lá da menina que acordava de manhã, tomava um café da manhã com um suco de laranja, pegava o carro dela, ia para a faculdade particular, depois ia almoçar, depois passava no shopping, e etc. E eu ficava pensando, meu Deus... Que rotina é essa? A minha rotina na faculdade não vai poder ser essa. Eu queria ver a rotina real. A rotina de um estudante de medicina de faculdade pública. Né? Como que ela era? E aí eu falava assim, eu vou passar e eu vou começar a compartilhar essa rotina para as pessoas. A real, o que é realmente a faculdade de medicina. E aí quando eu passei, antes mesmo de eu vir para Porto Alegre, eu já gravei meu primeiro vídeo para o YouTube, contando a trajetória. E aí eu falo pra galera assim, tudo que eu faço já tá muito pensado. E sempre foi assim. Quando eu criei meu canal, eu já tinha pensado 2, 3 anos na frente o que eu ia fazer, sabe? Tudo que eu penso fazer daqui 2, 3 anos já tá planejado. Quando eu me formar, depois de formado, etc., eu já penso antes. Então, por isso que eu acredito que às vezes as coisas rodam, sabe? Sim. Porque eu já pensei antes, já deu tempo de eu planejar. Agora eu tô executando, né? Hoje eu tô executando o que eu já pensei há 2 anos atrás. Sabe? Então, quando eu passei na faculdade, eu não pensei, passei na faculdade, o que eu vou fazer? Eu passei na faculdade já gravando o primeiro vídeo do YouTube sabendo que eu ia trabalhar com a internet. Sabe? Porque eu enxergava que ali, eu precisava trabalhar na faculdade, precisava me sustentar, né? Primeiro que eu morava no Paraná, e dentro de onde eu tinha condições de passar, que a minha nota ia entrar e etc., né? Eu tinha 2 opções. Uma opção era estudar do lado de casa, a 50 quilômetros de casa ali, dá para ir todo dia voltar para casa. A outra opção era ir para outro estado a 1.000 quilômetros de distância, uma cidade que eu nunca tinha ido, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu vindo lá do Paraná, sem saber como ia pagar aluguel, sem saber como ia se manter nem nada. Eu escolhi passar num lugar mais longe. Por quê? Porque eu queria um ambiente mais louco possível, porque eu sabia, cara, eu pensava assim, se eu quero realmente crescer e um dia realmente ter algo grande, ser uma pessoa realmente que impacta em alguma coisa, eu tenho que ir para onde tá, sabe? Eu preciso ir pra uma capital, eu tenho que sair aqui do interior. Eu tenho que ir onde tá as pessoas. E se eu ir pra uma federal, uma capital, Porto Alegre, eu vou ter contato com pessoas na faculdade, com professores. Eu vou estar no meio de uma cidade gigantesca, vindo de um lugar que não tinha cinema. Entendeu? Que não tem, até hoje, lá na minha cidade, não tem iFood, não tem Uber. Entendeu? Não tem. É 2022, lá 2023, e não tem iFood e Uber lá. Entende? Então, foi um outro choque de realidade, Sim. né? E eu sempre fui assim... Só vou, sabe? Então, quando eu saiu o resultado que eu passei na faculdade, e eu tinha que vir aqui fazer a matrícula, eu vim sozinho fazer a matrícula. Foi chamado de louco, né? Foi chamado de louco. Eu peguei um ônibus do Paraná pra cá pra vir fazer a matrícula. Um amigo da minha mãe disse que assim, olha, dá pra ele passar a noite aqui e tal, né? Pra ele passar aqui 1, 2 dias, tal, porque eu moro em Porto Alegre e tal, né? Bem pertinho. Aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na rodoviária, cadê o cara e tal? Daí ele falou assim, não, pra tu vir pra cá, tu pega aqui da rodoviária e tu pega o trem ali do lado. E ele falou, eu moro em Novo Hamburgo, né? Que é em Porto Alegre. Né? E hoje eu falo assim, cara, Novo Hamburgo não é em Porto Alegre. No caso, E eu acho engraçado que às vezes as pessoas de fora, quem mora em Canoas, etc., sei lá, vai falar pra alguém do Paraná, vou por Porto Alegre, etc. Mas não, se tu mora em Novo Hamburgo não é tanto. E aí eu lembro assim, olha, primeira vez chegando em Porto Alegre, nunca tinha andado de trem na minha vida. Eu cheguei assim num policial que tinha ali na rodoviária, e falei assim, onde que pega trem aqui e tal? Daí o cara falou assim, tu vai ali, etc., né? Daí eu falei pra moça assim, eu quero uma passagem pra Novo Hamburgo. Quanto que é? Daí a moça olhou pra mim, tipo,
a passagem é tanto. Dependendo pra onde tu quer ir. No Bambu, etc, a passagem é tanto e tal. Tá. Eu paguei. Daí eu já tava ali nervoso, pensando, meu Deus, que lado que pega trem? Aí eu peguei, perguntei pra pessoa ali, que lado que pega trem e tal. Daí a pessoa falou assim, desse lado aqui. E daí eu entrei no trem e tal, eu fui pra Novo Hamburgo, o cara me buscou lá. No outro dia, cedo de manhã, voltei pra Porto Alegre, vim fazer a matrícula. Não sabia, eu só sabia chegar na faculdade pelo Maps. Então, eu peguei da rodoviária e coloquei UFSPA ali, né? Que é bem ali no centro de Porto Alegre, né? A Santa Casa ali. E vim andando. E daí, até as pessoas falam assim, cara, você vem andando da rodoviária até Porto Alegre, passando por todos aqueles caminhos ali. E eu vim, né? Eu só achei estranho, realmente, porque eu tava passando por um monte de escadaria, um monte de beco, um monte de gente na rua, e etc e tal. E eu com o celular na mão, olhando o GPS. Porque na minha cabeça, tudo bem, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, cara, como é que você anda na rua, olhando o GPS, saindo da rodoviária? Ninguém tentou te assaltar? Que sorte, hein? Eu acho que ninguém tentou me assaltar porque, como eu vim em início de fevereiro fazer a matrícula, eu achei que Porto Alegre era muito frio, porque lá no Paraná a gente acha que faz 2 graus o ano todo. Sim. Sabe? E aí eu tava com um moletom muito quente e tava 35 graus. Nossa. E aí eu acho que as pessoas olhavam pra mim na rua e pensavam assim, eu acho que esse cara não tá muito bem, sabe? Ele tá com um moletom aqui, andando na rua, etc. Eu peguei, fiz a matrícula da faculdade, e depois voltei pra casa. E aí quando eu voltei pra casa eu tinha ali mais ou menos uma semana pra dar um jeito de como que eu ia vir pra Porto Alegre e me virar, né? Daí eu sentei com a minha mãe e falei assim, agora, o que a gente vai fazer? Daí ela falou, a gente não sabe. O que a gente vai fazer? Como é que você vai se manter dentro de Porto Alegre? Como é que eu vou pagar passagem pra voltar agora pra Porto Alegre, né? Pagar aluguel, etc, viver lá. E aí, a partir disso, eu falo assim, que a minha vida é tudo assim, se resolve de última hora. Um amigo da minha mãe ali ficou sabendo da minha história e faltava, assim, 2 dias pra mim viajar e eu ia desistir. Não tinha como ir. E aí eu ia abandonar a vaga, ia desistir da matrícula, assim. E aí ele falou assim, não é possível, pô, você estudou a sua história, etc, você vai largar uma faculdade de medicina porque não tem condições de ir. E aí ele pegou e falou assim, não, eu vou falar aqui com os professores da escola que tu estudou. E vamos tentar ver se alguém consegue dar ali R$50, R$30, etc. Juntar um dinheiro pra você pagar a passagem pra voltar pra lá, tentar ver um local pra você pagar aluguel. E aí começou ali fazer isso, e aí alguém deu ideia ali dos professores, assim, vamos fazer uma vaquinha. Sabe? Que legal. E aí fizeram essa vaquinha. Coisa de cidade pequena, né? Coisa de cidade pequena, uma vaquinha online. E aí começou a compartilhar ali. E aí quando veio essa vaquinha foi pros grupos de família, dos professores. E o pessoal começou a colocar. E de repente espalhou, foi parar na escola. E aí pessoas da escola, amigos. E aí no mesmo dia, o Jornal da Cidade me mandou mensagem. Assim, cara, ficando sabendo da sua história e tal, essa vaquinha. Você não quer fazer uma entrevista aqui pro Jornal da Cidade e postar essa vaquinha no jornal? Falei, tá, tô ferrado mesmo aqui, o que me divulgarem tá bom. E aí fizeram, e aí saiu no Jornal da Cidade, quando veio saiu no oeste do Paraná, e aí a vaquinha começou a espalhar pra Cascavel, pra Foz do Iguaçu, chegou a parar até em Porto Alegre, gente de Porto Alegre viu a vaquinha, resumindo, tipo, em 3, 4 dias, eu juntei, assim, naquela vaquinha uns R$10 mil, assim. Que legal. Eu tenho dinheiro pra me manter durante o ano que eu vou passar aqui em Porto Alegre, né. E aí arrumei um quarto pelo Facebook, aqueles grupos de bazar Facebook, um quarto em Porto Alegre, cheguei aqui, nem sabia se o quarto era real, sei que era, sei lá, um quarto dentro de um apartamento ali, né, com as coisas, e ia dividir com outras 3 pessoas que nem sabia quem era. E aí eu vim pra esse quarto ali, etc, era ali no Floresta, na frente do Total. Que legal. E aí essa foi minha... Vim pra Porto Alegre e ali começou a minha rotina de ir pra faculdade. E o On Fire, como é que começou? Como é que foi a ideia? Como é que surgiu tudo isso? O On Fire, ele começou assim. Aí justamente isso. Eu comecei, gravei o vídeo pro YouTube e minha ideia era gravar vlog. Eu gravava toda semana no vlog. E as pessoas vinham pro meu canal, viam meu vlog e começaram a perguntar, e aí, como é que você estudou? Dá umas dicas, etc. E é justamente isso. Eu não queria falar sobre Enem. Eu não queria falar sobre isso. Mas era isso que as pessoas queriam ouvir eu falar, sabe? As pessoas queriam saber como é que eu fiz. E aí foi quando eu comecei a falar. E aí comecei a falar, ensinar, dar dica ali pra galera, né? Não ganhava nada ainda quanto a isso, mas e essa é uma coisa que eu falo. Muita gente às vezes me pergunta, Renato, quero começar e tal, como é que eu faço pra ganhar dinheiro na internet? Às vezes, pra tu ganhar dinheiro, tu vai ter que começar não querendo ganhar dinheiro, sabe? Ou mesmo querendo, vai entender assim, eu vou precisar trabalhar às vezes de graça mesmo. Porque eu trabalhei durante 1 ano, meu primeiro ano ali, sem conseguir ganhar nada, sabe? Produzindo vídeo pro YouTube, sabendo que eu preciso construir alguma coisa. Preciso construir, ganhar confiança dessas pessoas, né? E aí eu estruturei isso. Meu primeiro ano eu vou trabalhar, vou gravar vídeo pro YouTube, etc. E aí começou a surgir pessoas ali interessadas em acompanhamento, ajuda. A pessoa falou assim, quanto você cobra para me ajudar aqui a montar um cronograma?
sabe? De estudo, etc. Eu falei, a pessoa quer pagar pra eu montar um cronograma por mês ali e tal. Falei, eu cobro R$50, R$80. Eu comecei assim, sabe? Comecei ali a cobrar R$80, etc, né? Cobrando ali das mentorias em relação a isso. E aí, o que acontece? Tava fluindo, né? Isso. E aí, entrou a pandemia, né? E eu continuei produzindo meu conteúdo, cobrando ali R$80, R$90, né? No meu primeiro ano, eu comecei cobrando ali de R$80, R$90, fechei ali 10, 15 mentorias, eu tava sem pagar meu aluguel. Então, no final do ano, do primeiro ano que eu entrei com dinheiro essa vaquinha. No primeiro ano mesmo, eu já comecei a ganhar ali R$100, R$200 do YouTube e tal, né? Consegui bater os inscritos e já comecei a ganhar dinheiro suficiente para pagar meu próprio aluguel. Que legal. Entende? E aliviar isso, porque minha mãe na época também trabalhava para me enviar um pouco de dinheiro. Minha mãe trabalhava de técnica de cuidadora de idoso, sabe? Trabalhava os 30 dias do mês, né? Então, ela trabalhava no hospital, saía do hospital, trabalhava na casa de outras pessoas, como cuidadora, né? Para conseguir me enviar um dinheiro por mês, para eu conseguir comer ele, etc. E o primeiro ano na minha faculdade, eu sempre fui assim, tipo, meus colegas não sabiam de nada, sabe? Por isso que eu digo, as pessoas às vezes olham de fora e acham assim, tu tá gravando ali pro YouTube porque você acha, etc. Aquilo ali era, tipo assim, pra mim era a única saída. Porque a minha rotina era acordar de manhã, eu ia pra faculdade 7 horas da manhã, eu voltava só 6, 7 horas da noite. Eu ficava o dia todo na escola. Na escola não, na faculdade, né? Eu almoçava uma vez no dia, né? Uma vez no dia e não comia mais nada. Então, eu saía, não tomava café da manhã, almoçava, porque minha faculdade não tinha restaurante universitário, então eu tinha um dinheiro para pagar um almoço, né? A janta eu comia bolacha. Comia o que dava ali, etc. Porque eu não tinha dinheiro para pagar janta. Sabe? Então, essa era a minha rotina. E eu ia pra faculdade ali, é engraçado, hoje eu vejo os vídeos que eu ia na faculdade, eu nem roupa tinha pra me arrumar. Eu usava a mesma camiseta umas 2, 3 vezes, a mesma calça a semana toda, entende? Era aquilo ali a minha rotina, até eu conseguir ter um primeiro dinheirinho pra conseguir pagar ali o meu aluguel. E aí, no outro ano, começou a pandemia. E aí, da pandemia, quando começou em março, né? Todo mundo voltou pra casa. E eu escolhi não voltar pra casa. Eu escolhi não voltar. E aí, eu pensei assim, eu vou aproveitar a pandemia agora. E eu comecei com esse negócio de trabalhar com internet. E eu vou estudar durante 6 meses tudo que eu consegui sobre marketing. Que legal. Sobre Instagram. Sobre Instagram, sobre vídeo de YouTube, como gravar vídeo pro YouTube, o que é Instagram, sobre lançamento, vou entender como é que funciona. Exatamente. Tipo vou entender tudo como funciona. E porque a minha ideia era, eu vou entender para tentar lançar um produto, né? Legal. E aí, o que foi interessante? Eu estudando tudo isso, eu percebi que era impossível lançar algo sozinho. Porque eu entendi o que era o tráfego, eu entendi o que era social media, gestor, etc. Eu comecei a acompanhar essas pessoas, etc e tal. E daí eu falei assim, só pra deixar claro, isso nem um curso fala, tá? Isso que nós estamos entregando aqui, nem um curso fala. Porque eu já comprei muito curso, os caras te dizem assim, ó, compra o meu curso, lance o seu produto, e aí tu descobre o quê? Que sozinho tu não consegue fazer as coisas, que é muita coisa. É muita coisa. E eu ali fazendo tudo, né? Tentando entender sobre tudo ali e lendo alguns livros e acompanhando, né? E começando a entender o que eram essas coisas de lançamento que as pessoas faziam, né? Em relação a isso. E tinha algumas referências que eu vi algumas pessoas lançando assim no meu nicho. Eu falava assim, caramba, né? Dá certo para essa pessoa. E aí eu comecei a fazer isso. E aí sozinho, eu comecei a postar ali por volta ali de agosto, assim. Eu comecei a postar no meu canal do YouTube, abrindo vagas para minha mentoria, sabe? Fiz uma live e tal, abro vagas para minha mentoria, etc. Estruturado, montei num Canva ali as coisas que ia ter na minha mentoria e me lotei, assim. E eu comecei a fazer muita mentoria, 20 mentorias no mês, 30 mentorias por mês, tendo 20, 30 alunos acompanhando todo mês, sabe? Mas fazia elas em grupo ou individual? Individual. Individual. Né? E cobrava de cada aluno ali R$80 por mentoria, sabe? R$80 por mentoria, né? E aí chegou um momento que eu tava cansado, né? Cheguei a fazer, às vezes chegava ali uma semana, fazer 10, 15 mentorias, né? Individual. E ainda produzindo conteúdo. Tava de férias da faculdade, porque não tava tendo aula, né? Férias não, paralisação total, né? Porque não tinha que fazer. E aí, eu lembro que era por volta ali faltava mais ou menos uns 6 meses pro final do ano, né? Eu voltei pro Paraná daí, tava aqui em Porto Alegre só, voltei pro Paraná. Fazia um tempo que eu não voltava ali por causa da pandemia. E aí eu encontrei um amigo meu de infância, que era o Matheus, né? Na época o Matheus, ele trabalhava com consórcio. Abraço, Matheus. Ele trabalhava com consórcio, assim, né? Trabalhava com isso. O Matheus sempre trabalhou com várias coisas. Vendia Renaudet. Falava, para de vender esse negócio de Renaudet, pirâmide, essas coisas e tal. E aí a gente tava sentado, assim, nós dois na área, assim, etc. Eu falei assim, cara,
eu tive uma ideia que escreve o que eu tô te falando. Eu vou fazer 6 meses de mentoria para validar o meu método. E eu, dentro desses 6 meses, eu vou estruturar a minha metodologia, né, com os alunos. Ou seja, eu vou utilizar esses alunos como um treinamento para mim mesmo, sabe? Ensinando eles, estruturando cada etapa do meu método. E aí, daqui 6 meses, eu vou lançar o meu curso, onde eu vou gravar as aulas do meu método. E ali eu vou ajudar esses alunos. Falei assim, 6 meses, falei para ele dar 6 meses, 2020 para 2021, sabe? E aí... Deixa eu tenho que abrir um parênteses aqui. Vai lá, abre. A brecha. Gente, isso aqui é fantástico que tu falou, né? Primeiro, tu validou contigo mesmo, deu certo contigo. Eu tenho um corte de um podcast que nós fizemos aqui que eu falo um pouco sobre expert ou espertinho. Tem uns que são espertinho, não expert, né? Então, primeiro, tu validou, porque as pessoas perguntam, olha, será que eu tô apto? Será que é pra mim gravar um curso? Será que é pra mim um método? Como a gente trabalha com isso, a gente tem muita pergunta nessa área, né? E aí, tu respondeu tudo agora. Então, primeira coisa, foi um método que tu criou, validou contigo, então, tu estudou, tu registrou isso, disse, olha, isso deu certo pra mim. Então, se deu certo pra mim, pode dar certo para outras pessoas. Desse passo, tu não foi abrir um curso já, tu começou a mentorear pessoas, tu começou a criar conteúdo, um ano praticamente só plantando, né? Só construindo a base, né? Sem ter retorno. A gente poderia até dizer o seguinte, pagando para poder ensinar, pagando. Porque é o teu tempo, né? Porque é o teu tempo, Sim. apesar de... É o teu tempo, né? Então, tu pagou para fazer aquilo ali, praticamente. Construiu uma audiência, o pessoal viu o teu conteúdo, construiu uma autoridade, as pessoas começaram a te procurar porque queriam que tu ensinasse elas, ajudasse elas. Tu começou a mentorear e na mentoria de um método que tu já tinha ele, tu começou a fazer as correções. As correções, olha, eu tenho esse método, comigo ele deu certo, só que para eu validar ele agora para um curso, eu preciso ter outras pessoas, porque são pessoas que têm uma rotina diferente, pensam diferente, são diferentes de mim. E aí tu pega isso, aplica nessas pessoas agora e aí tu começa a fazer os ajustes no teu... Sim. Isso é incrível, cara. Tá aí, ó. Quem quer fazer, tá aí a dica. Exatamente. E aí tu começou a fazer as correções para fazer o teu primeiro lançamento. Exatamente. Era essa a ideia que eu tinha, né? Eu apliquei primeiro em mim. Comecei a meio que produzir um conteúdo. As pessoas, estão gostando do que eu tô falando. Estão gostando, estão se interessando mais. E aí eu pensei, então, vou começar a ajudar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ou seja, primeiro eu preciso conseguir ensinar uma pessoa. 2 pessoas, 3 pessoas, né? Esses dias, um amigo meu que dá mentoria, assim, tá também mais iniciante, né? Ele falou assim, cara, tô aqui sofrendo e tal, né? Preciso tentar bater logo 10 mil seguidores aqui no Instagram, porque tô tentando fechar 2 mentorias e não consigo. Falei pra ele assim, cara, tu quer fechar 2 mentorias e tu quer bater 10 mil no Instagram. Tu tem 10 mil pessoas, tu não consegue convencer nenhuma dessas 10 mil a fechar uma vaga de mentoria contigo, tu quer mais seguidor por quê? Sabe? Então, tipo... Temos algo errado aí. Exatamente, sabe? Tipo, tu tem que começar a conseguir ajudar uma pessoa. Exatamente. 1, 2, 3 pessoas, velho. Esses dias eu aprendi com isso, assim, pra minha vida, né? Eu sou formada em Ciências Políticas e Gestão Pública. E eu gosto muito disso, já trabalhei em assessoria com alguns parlamentares e tal. E aí, as pessoas me falam assim, Lei, por que tu não faz um curso? Por que tu não dá uma mentoria e tal? Por que tu não faz alguma coisa? Eu sempre penso assim, mas é que eu preciso saber mais, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais. E aí, um dia eu fui conversar com uma moça e ela concorreu nas últimas eleições, a primeira vez que ela ia concorrer. E aí, ela disse assim, eu comprei uma mentoria, paguei lá R$2.000, uma mulher vai me ajudar. Ela tá fazendo uma mentoria em grupo para candidatas mulheres e tal. E ela foi falando aquilo, meu coração quase saindo pela boca, porque é o que eu amo fazer. Eu amo ensinar pessoas, eu amo fazer isso, assim. E aí eu pensei, e ela me falando, né? Daí eu disse, sério, me dá o Instagram dessa mulher. Mas eu pensando, né? Porque eu quero ver quem ela é. E daqui a pouco modelar, tem que fazer alguma coisa parecida e tal. E eu sempre pensava assim, mas eu tinha que ter, tipo, uns 10 mil seguidores. Eu precisava, né? Alcançar 20 e aí crescer. Eu hoje não tenho. Como é que eu vou abrir uma mentoria e tal?
E aí fui lá olhar o Instagram da mulher, fui toda empolgada, ela tinha 1.500 seguidores. Uma mentoria que ela cobrou lá, de R$2.000. E já tinha umas 20, 30 pessoas na mentoria dela. E eu chupando o dedo, e, né? Que eu podia ter feito algo assim também. Então, assim, é muito interessante isso. A gente olhar e pensar assim, cara, o que tu tem na mão que tu já pode fazer? Porque não adianta eu querer ficar pensando, mas quando eu bater tantos, Não, o que tu tem hoje? O que tu pode fazer hoje, né? Porque senão é sonhar, assim, é um sonho ilusório que tu nunca vai alcançar, sem parecer que tá faltando alguma coisa. E sabe que eu acho que as pessoas, dentro disso, para quem nos ouve, talvez não confundir, a pessoa precisa entender que ela tem que pagar o preço de ensinar de graça. Porque ela precisa validar o que ela sabe. Sim. Então, também, não é o extremo, né? Que talvez se a pessoa pegar a fala dela fora do contexto, vai dizer, não, então eu posso chegar lá agora e botar minha mentoria e já era. Mas juntando as duas falas, né, o que tu disse, tu ficou 1 ano produzindo conteúdo e as pessoas viram, tipo assim, pô, o que esse cara tá falando aí durante 1 ano pra mim, me ensinando, me dando dicas, tá me ajudando. Sim. Está resolvendo o meu problema, tá resolvendo a minha dor, como um estudante do Enem, de um outro, né, enfim. Então, eu acho que a pessoa que está nos ouvindo, ela precisa estar disposta, antes de ganhar dinheiro, pagar. Sim. Ela vai ter que investir. Ela vai ter que... se ela tem... eu sou bom nisso, eu tenho esse método. Tá, já validei comigo, já deu certo comigo. Tipo assim, eu não preciso ter 10 mil para começar. Mas eu preciso começar, pelo menos, a produzir. Eu preciso que outras pessoas experimentem isso. Sim. Pra gente não cair naquela coisa do mercado, que aí é onde... O digital o curso digital tá virando meio que chacota e piada, que é assim, eu entrei no método do Renato agora, assisti 6 aulas dele, agora eu já vou montar meu próprio método. Porque é assim que tá acontecendo hoje. O cara vai lá, daí estrutura igualzinho tu estruturou o teu. Sim. Porque assistiu meia dúzia de aula, o cara já começa, não, porque agora eu já vou também... E aí... Ele não conseguiu aquele resultado, ele quer que as pessoas consigam. Sim. Entendeu? E aí acaba que onde o mercado tá ficando meio vergonhoso, né? Sim. Esse negócio de tá ficando meio chacota já. Lançar curso online. Curso, coach, etc. Né? Porque as pessoas não estão entendendo que tem esse... Tipo assim, olha, eu não preciso ter 10 mil. Mas para começar, então eu tenho que começar. Começa produzindo, começa falando, começa aparecendo nas redes sociais. Começa mostrando, tu já validou contigo, tu sabe que dá certo, porque tu é a prova que deu certo, agora começa a disseminar isso. Vai chegar uma hora que é naturalmente, tu não vai... Nem tu disse assim, ó. E esse padrão eu já vi em outros lugares. Tipo assim, a pessoa começou a pensar, tá, quanto é que tu me cobra pra me ensinar? Poxa, mas eu nunca pensei que eu podia te cobrar pra... Sim. Porque essa troca, genuíno, tu foi ensinando, tu te propôs aquilo ajudou a pessoa a ponto de... Não foi tu que impôs pra ela, olha, eu te ensino se tu me pagar 80, não. Ela, quanto é que tu me cobra pra me ensinar isso? Sim. Poxa, nunca tinha pensado em valor, né? Nunca pensei que eu ia cobrar de alguém. E eu acho que isso é tão importante quando vem... Eu sempre tive essa visão, tipo, do primeiro... A importância tá na entrega. Tipo, tu se importar tanto com o que você vai entregar e depois com o que você vai receber. Sim. Sabe? Tipo, o mais importante de tudo é a satisfação da pessoa do que vai receber o seu produto, sabe? E até é legal isso, porque dentro da história do On Fire, eu planejei que em 6 meses eu iria lançar. E aí eu planejei lá no início de 2021, e aí veio um lançador, né? Veio com uma proposta pra mim e tal. Você não precisa lançar um curso, etc. Eu já tava na cabeça, né? Eu pensei, acho que vou embarcar. O cara veio com um convencimento e tal. Vamos lançar teu curso, etc. Porque eu trabalho com esses outros players grandes que eram do nicho grande. Só que era um menino, assim, o cara tinha uns 17 anos, assim, né? Iniciando ali com marketing digital, ele, mais outros ali, um copy, um outro ali de gestor de tráfego, e etc. E esse menino trabalhava como estagiário numa empresa grande, que hoje nem existe mais, que era a PLX Digital, né? E tal. E aí ele veio aquele conhecimento, eu trabalho com esse que é o maior player do mercado, entende? De digital, a maior plataforma de lançamento do Brasil, etc. E tal, a gente vai lançar teu curso, vai explodir, ok e tal. E aí, todos os alinhamentos que a gente... eu falei, beleza, então daí eu pensei ali para gravar o curso. Aí, eu meio que
gravei algumas aulas do curso ali e tal, né? Expliquei para eles o que era a minha ideia, o que eu pensava sobre método, sobre estudo, etc. Então, o que acontece? Esse produtor, ele tinha cabeça muito de marketing digital. Ele não tinha muita cabeça de ensino, sabe? Ensino e educação. Ele tinha cabeça de marketing digital. E isso é muito importante para todo mundo que trabalha com marketing digital, que é marketing digital todo mundo sabe. Agora, o seu nicho nem todo mundo sabe. Porque uma coisa é você trabalhar com marketing digital. Uma coisa é você ser especialista de marketing digital de nicho de educação. Entende? Porque você vai trabalhando com nicho específico. Uma coisa é saber sobre marketing digital. Uma coisa é saber sobre marketing digital, nicho específico para mulheres. Entende? Você tem que saber ali. Porque senão você vai generalizar demais. Você está fazendo só por vender. Sabe? E você não está se preocupando muitas vezes com o produto. E eu sofri um pouco nisso, por quê? Porque eu estava muito preocupado com o produto que eu ia entregar na época, ali em fevereiro. E a forma com que estava sendo construído aquele lançamento não estava muito legal. As copies eram muito exageradas, com promessas... Muito apelativas, etc. E eu falava assim, cara, mas eu não tô gostando disso. E daí eles falavam, não, mas isso aqui é o marketing, etc. Deixa que a gente cuida disso, é assim que você tem que fazer, sabe? É assim mesmo e tal. Vamos escrever assim, etc. e tal. É a primeira vez que fazendo um lançamento, etc, né? E tudo. E muita coisa que tinha que ser entregue, assim, eu falava assim, pô, mas como é que vai funcionar aqui? Já criamos aqui onde vai ficar as aulas, uma página de vendas, como é que vai funcionar e tal. Os caras, não, isso aí nós vamos fazendo, etc. O que acontecia? Essa equipe ali que estava fazendo a minha gestão era um estagiário, então eles trabalhavam para outras pessoas e estavam me pegando ali como um freela, sabe, para lançar. Como, vamos fazer um dinheiro com esse menino aqui, e etc, né? E aí, o que aconteceu? O lançamento, a gente captou gente para o evento, conseguimos botar ali 2.000 pessoas no evento. Na época era muita coisa, porque eu tinha 10 mil seguidores, 15 mil seguidores na época. Tinha acabado de entrar pro TikTok. 2021 foi o marco, porque em 2020 eu odiava TikTok. Então, assim, eu odeio esse negócio de TikTok, as pessoas entram, etc, né? E aí, um dia, eu resolvi entrar no TikTok e postei um vídeo. E o vídeo pegou 2 milhões de visualizações. Então, eu falei assim, não é possível. Eu tô aqui no YouTube me matando pra gravar um vídeo de 10 minutos e pega 3 mil visualizações um vídeo no YouTube. Eu gravo um vídeo pro TikTok e pega 2 milhões, né? Eu ganhei 1.000 seguidores num dia. Olha só. E aí eu falei assim, não, agora... Aí entra a minha habilidade de replicar, né? Que aí eu entrei no TikTok e vi assim, nossa, esse vídeo bateu 2 milhões e eu sou muito bom em olhar o que funciona. Então eu vou explodir no TikTok, vou me tornar o maior TikTok de educação que existe no Brasil. E aí eu comecei a gravar vídeo, etc, vendo isso aqui funciona, os caras fazem assim, etc. Quanto tempo os caras levam, o que eles fazem, quantos segundos eles falam as primeiras palavras, como é que eles usam as palavras, música viral, trend, o que eles fazem, etc. E comecei a ver tudo sobre o TikTok. E aí, engraçado que eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok, em 2021, um mar aberto. Por quê? Não tinha conteúdo de educação no TikTok. Era só dancinha, era só meme, etc. Tipo, não tinha conteúdo de educação no TikTok. Pessoa falando de Enem. Eu falava um vídeo sobre Enem, eu era a única pessoa. Sabe? E era engraçado que algumas pessoas, no início, quando eu comecei a postar, as pessoas falavam assim, pô, eu entrei no TikTok me diverti, tem um cara falando de Enem aqui. Tipo, as pessoas ficavam bravas. Quando eu passei um vídeo no For You, sabe? Só que ao mesmo tempo aparecia, né? Porque era um vídeo de Enem. E aí, o que eu fiz? Pra eu começar a crescer ali. Eu entrei no algoritmo. Por quê? Porque o algoritmo para adolescente era dancinhas e músicas virais, né? Ali do dia a dia, funk viral, que tava viralizando. O que eu fazia? Eu ficava de fundo da música, com a dancinha viral que estava acontecendo ali, etc., com a música viral, e na frente do texto estava o conteúdo. Então, meu vídeo era tipo 15, 20 segundos, com a música viral lá, e era assim, 3 dicas para passar no Enem, e passando as dicas, etc. 4 dicas. Aí a pessoa tá passando aqui e tal, mais uma música da trend. 3 dicas para passar no Enem? Peraí. Aí a pessoa via. Tipo, eu obrigava a pessoa. E aí, quando você entrava nos vídeos da trend viral, sei lá, das musiquinhas, tinha lá Vanessa Lopes, outra lá e tal, fazendo a dancinha dela. Eu tava em 3º, 4º, 5º. E as pessoas não entendiam nada. Como é que esse cara tá em 3º, 4º, 5º? Se tu entra no vídeo dele, eu tô de fundo aqui. Eu não sabia dançar. Eu tava de fundo ali, etc. Tocando a música, o TikTok achava que eu tava gravando uma dancinha, entregava meu conteúdo pra todo mundo, só que meu conteúdo era ali. E a pessoa via meu vídeo e eu fazia CTA, me segue no Instagram. E a pessoa falava assim, pô, verdade, eu vou fazer o Enem, né? Vou seguir esse cara aqui, etc. E eu fui crescendo assim. Que legal. Fui crescendo assim. Tipo, eu usei a própria estratégia do TikTok naquela época pra começar a crescer. Ali, né? E aí eu fui fazer esse lançamento com esse pessoal. E aí eu lembro até hoje do dia do evento, sabe? Eu tava ali entrando no último semestre da faculdade, entrar de férias, 2021. E... pô, entrou muitas pessoas na live, estruturei certo conteúdo, só que eu tinha 0 experiência. Tava meio que nervoso no dia. Eu fiz o lançamento basicamente sozinho, eu e meu notebook. Os caras eram de outro estado, lá de São Paulo, etc, né? Eu tava basicamente sozinho. Os caras me apresentaram o CPL da live do evento 10 minutos antes.
Eu entrei 10 minutos antes, o cara falou assim, ó, é assim, etc, tá? E no final você faz aqui, ó, um pitch de vendas, assim, né? É mais ou menos isso que você tem que fazer. Nem tinha sido preparado, sabe? Fez a última hora. E eu fiz a live sozinho. Eu dei uma baita aula. Só que no final tinha que fazer o pitch de vendas e eu me enrolei todo. Falei o valor errado. Pedi pra soltar o link. O link não saiu na hora da live ali e tal, porque a pessoa que estava encarregada não conseguiu soltar direito, etc, né? Resumindo, as pessoas não conseguiram comprar pra vender, ninguém entendeu nada, se tinha que comprar ou vender. O que as pessoas entenderam foi, nossa, esse cara fez uma baita live, um baita evento, muito mais conteúdo, valeu, Renato, tchau. Um abraço. Tipo, literalmente, eu fiz um evento super legal, tipo, as pessoas curtiram demais, eu entreguei muito conteúdo, material pro pessoal, etc. Só que não teve pitch de venda, não teve nada. Por quê? No final eu falei, só que o pessoal não entendeu que eu tinha... Porque eu não falei durante as lives. O pessoal não entendeu no final que eu tava vendendo alguma coisa. Eu acho que poucas pessoas entenderam. Eu acho que deu 3 vendas do negócio. E quando as pessoas entraram, não tava as aulas que eu tinha gravado dentro da área de membros, porque os caras tinham esquecido de fazer. Meu Deus, tudo pra dar errado. Deu tudo errado. E ali, tipo assim, eu fiquei puto da cara. Não tinha nem contato com as pessoas ali que eu tinha feito, mas eu falei com o cara e falei assim, pô, mano... E aí, resumindo, no mesmo dia eu mandei mensagem pro cara, e aí, cara, cadê o link de venda? Cadê os negócios e a página? Ninguém me respondeu. Ninguém. No outro dia, foram mandar uma mensagem, etc. E aí eu já tava, tipo assim, maluco da cabeça, já tava aqui em Porto Alegre, só juntei minhas coisas, voltei pra casa, etc. Falei assim, eu não sei o que eu vou fazer mais. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro mais. Porque eu tinha parado minha mentoria em 2021. Eu falei, não vou fazer mentoria agora, porque eu vou fazer tudo pro curso. Sim. Eu cancelei todas as mentorias de 2021. E aí eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. E daí eu voltei pra casa. Falei assim, cara, larguei aquele apartamento que eu tinha de aluguel, 2021. Voltei pra casa. E aí falei pro cara assim, cara, seguinte, eu não quero mais lançar, não vou lançar mais curso nenhum, etc. As pessoas no Instagram me agradecendo. Tipo, nossa, muito massa, muito obrigado pela live. Então, vou continuar te seguindo, te acompanhando. Não sei se eu fico feliz ou com raiva. Tipo, legal, né? E não consegui vender nada disso aqui. O cara, não, vamos fazer de novo, vamos fazer mais uma live agora. Eu tava chamando de novo, o pessoal falou assim, cara, eu não quero lançar mais nada. Porque, tipo assim, eu já tava com o pé atrás antes. Eu não segui minha intuição, sabe? E aí, eu falei assim, não quero lançar mais curso nenhum, etc. Eu voltei pra casa. E o cara queria me cobrar. Ele falou assim, não, mas então eu vou cobrar 5 mil reais de você pelo fato de que a gente teve custo aqui, né, com a página de vendas, ou etc, com o cara que é do tráfego aqui, etc. Eu falei assim, cara, você tá de brincadeira? O combinado no lançamento é o seguinte, eu tenho 70%, eu tenho 30%. A gente faturou R$0 do lançamento. Então é 0 meu e 0 teu. Tu perdeu com a pessoa que tu contratou, eu perdi meu tempo aqui também, e etc, entendeu? Não dá nada, entendeu? E eu falei pra ele assim, agora a única coisa que eu posso te fazer é realmente bloquear, cara. Tipo, só não me incomoda mais. Eu falei, não vou lançar mais. E aí, nessa época e tal, conversei com o Matheus, voltei pro Paraná, conversei com o Matheus de novo, falei assim, cara, deu errado. Agora falou assim, pô, complicado, né? E daí o Matheus falou assim, pô, eu também tô querendo, tipo, sair desse negócio de trabalhar. E daí eu conheci um cara que é o gestor de tráfego dessa equipe ali. Foi o único cara que eu conversei com ele uma vez. E eu senti muita confiança nele. Porque era um menino de 18 anos de idade. E ele era muito sério no que ele falava. Bem explicativo. Ele era gestor de tráfego. Sabia o que ele estava assim, fazendo. Eu acho que não tanto saber o que ele tava fazendo, mas sabe quando você sente na pessoa que ela tem uma responsabilidade? Tipo, ele entrou comigo e falou assim, cara, a gente vai fazer aqui o seu tráfego, tá? Vou te explicar certinho, vou gravar a tela aqui pra te explicar as coisas que eu preciso, etc, como que funciona, preciso de acesso aqui do teu Facebook, etc. Muita responsabilidade. Eu falei assim, cara, esse cara é diferente aqui. Ele realmente tá preocupado em entregar um bom trabalho. Só isso. Entendeu? Independente se ele tá recebendo ou não, tá preocupado em entregar um bom trabalho. E eu falei pro Matheus, cara, vira amigo desse cara. Tipo, chama ele, vira amigo, etc, dele e tal. E pede pra ele te ensinar, etc. Começa a trabalhar igual ele lá, como gestor de tráfego. E aí o Matheus foi atrás do cara, chegou no Instagram, começou a seguir, etc. E aí eu voltei pro Paraná, comecei trabalhando, consegui pegar umas mentorias em abril pra juntar algum dinheirinho, etc, né? E aí, 2 meses depois, esse cara que é o gestor de tráfego veio com o Matheus e falou assim, Renato, você não pensa em lançar de novo o seu curso? E eu falei assim, cara, agora não, me procura daqui 1 mês. Vou pensar ainda, porque, pô, já tinha dado errado, mas eu precisava voltar de alguma forma, né? E aí, depois daí eu peguei e lancei minha própria mentoria de volta, que eu precisava fazer ali um dinheiro, e aí eu falei assim, tá, eu acho que eu tô pronto, em abril. Eu acho que eu vou tentar lançar meu curso de novo. E aí eu chamei de novo ali e tal, eles fizeram uma call, daí reuniu eu, o Matheus e esse menino que era gestor de tráfego. Sim. Ele ia ser o gestor do projeto, ou seja, estruturar os tabs, etc, as lives. Ele ia ser o cara do tráfego, ele ia fazer a página de vendas, ele ia fazer tudo.
O Matheus não sabia nada. Então, ele ia ser o suporte. Ele ia cuidar da burocracia, que era basicamente me ajudar com as lives, me ajudar com o suporte de boleto, etc. Nós ia lançar em 3. E aí, eu gravei o curso em 15 dias. O curso, às 20, 30 aulas, tinha que gravar lá. Gravei o curso em 15 dias. Reuni a galera. Eu sei que eu botei, assim, live no Instagram, assim, abrindo. Cada live, botei, tipo, 2.000 pessoas. Que legal. Em cada live. E aí, o que acontece? A gente pensou muito no longo prazo. A gente pensou assim, a gente quer crescer esse método que você vai criar, On Fire, a gente quer crescer ele em 5 anos, pelo menos. Uns 4, 5 anos. Ou seja, a gente tá ainda no processo. A gente terminou de crescer. Então, a gente falou assim, essa primeira entrada que a gente vai fazer uma entrada para validar o nosso produto. E por isso que a gente vai vender ele por R$67, né? Vitalício. Quem comprar vai ter para sempre. E aí, as pessoas surtaram. Né? Porque, pô, R$67, R$9. As pessoas compraram sem nem saber o que era Método On Fire. Todo mundo que comprou não sabia direito o que era. Comprou, tipo, às cegas, assim. E a gente fez esse boom de vendas. E aí, a partir dali, a gente teve caixa para começar a crescer, para contratar um design. E eu tive mais tempo. E aí eu comecei a estudar mais. E eu comecei a estudar sobre social media. Comecei a estudar para melhorar meu conteúdo, para melhorar as aulas. E aí foi crescendo. E aí, a cada mês, a gente ia melhorando as aulas, melhorando a área de membros. E aí foi subindo. 67 foi para R$100, R$97. Foi para R$130. Então, a cada mês que a gente implementava uma coisa nova, a gente foi crescendo. E tudo isso já estava planejado. Vamos ir crescendo, sabe? Que legal. E aí, a gente foi fazendo mini lançamentos a cada mês com base no meu conteúdo. Meu conteúdo crescia, a gente entregava. E aí, o nosso crescimento foi justamente por isso. Por a gente entregar um conteúdo de muita qualidade, as pessoas saíam falando. Então, o aluno comprava, ele chegava na escola, falava pro amigo, pro outro amigo, o outro ia comprando. As pessoas iam vindo atrás, sabe? Vindo atrás. Que legal. E aí foi que a gente conseguiu, assim, em 2021, a gente conseguiu estruturar bem, assim, a nossa ideia de método, assim, sabe? Tipo, que legal. Consolidar isso, a gente conseguiu botar ali, bater uma boa meta, assim, de umas 2.000 pessoas, assim, no nosso método, né? 1.000, 2.000 pessoas. E aí entrou 2023, aí 2022, né? Aí 2022 eu falei para as meninas assim, olha, agora meu objetivo é o seguinte, me consolidar como o maior mentor de Enem, etc. E fazer do método ser o maior também. Então, a gente vai vir para crescer realmente, né? E aí entra essa parte de replicar também. Eu sempre tive a cabeça, como eu já estudava antes, eu sempre tive a cabeça de esforço. Então, eu pensava assim, eu vou ganhar de 2 formas, fazendo um bom trabalho, mas não só fazendo um bom trabalho, eu vou fazer mais do que os outros. Então, eu olhava para o meu concorrente e falava assim, o cara tá postando uma vez por dia, eu vou postar 3. Vou postar 2, vou postar 3. O cara tá fazendo uma live por semana, eu vou fazer 2. Sabe? Porque não sei onde eu vi, mas eu tinha botado na cabeça que, assim, quanto mais as pessoas me verem, melhor. Quanto mais eu aparecer na tela da pessoa, no Instagram, mais confiança ela vai ter de mim. E tá dando certo? Tá dando certo. Isso que é bom, né? Isso que é bom. Que legal. Hoje tua equipe cresceu? Hoje a equipe cresceu e tá crescendo cada vez mais. Então, assim, em 2022, a gente fez mais lançamentos e aí a gente começou a crescer. O que era um método, que era método On Fire, se tornou On Fire Academy, porque virou uma academia. Porque daí a gente conseguiu colocar correção de redação. Aí a gente começou a colocar ali questões, os processos de mentoria, uma área de membros. Legal. E aí, em 2022, a gente fez uns lançamentos bons. O primeiro lançamento que a gente fez em 2022, a gente fez ali, pela primeira vez, R$500 mil. Olha só, que legal. No lançamento de 2022. No meio do ano, a gente fez outro lançamento, né? E só que aí, eu vi uma demanda muito clara. A gente estava muito em método. A gente estava muito ali em curso. Entendi. E eu percebi que isso precisava avançar um pouco mais. Sabe? Aquele de nunca se conformar pela zona de conforto. E aí eu falei pros meninos, cara, a gente tem que avançar, a gente tem que virar uma edutech. A gente tem que entrar para a área mais tecnológica. E ele falou assim, e se a gente lançar um aplicativo? Que legal. De questões, etc. E aí em abril a gente estruturou, no silêncio assim, a ideia do aplicativo. Que legal. Pra soltar. E esse ano, né? É um ecossistema, né? O Gui tava falando comigo hoje de manhã isso. Ontem, sei lá. Sobre conseguir criar um ecossistema de ganhos, né? Dentro do mesmo foco de produto, né? Conseguir ter essa cabeça de entender... Tudo é um produto. Não é só isso. Eu posso... olhar, eu termino, faço bem isso, agora eu posso dar um passo, olhar de fora e o que mais a gente pode fazer. É continuar investindo, né? Porque a gente foi muito pela demanda, porque eu ensinava os alunos a estudarem. E a partir do que eu ensinava os alunos a estudarem, eu recomendava eles para os cursos de estudo. Então eu ensinava eles a estudarem e falava assim, olha, assina esse professor de redação, assina esse de matemática, essa plataforma de questão.
Aí em 2022, para parar de assinar, eu fui nessas plataformas e fechei parceria. Peguei a maior plataforma de correção do Brasil, a maior plataforma de questão e fechei um contrato. Tenho tantos alunos, a gente quer contratar vocês, agora a gente tem uma parceria. Todo mundo que comprar meu curso tem acesso à plataforma de vocês de questões, tem acesso à correção de vocês de questões. É o que eu falei pros meninos, cara, até quando a gente vai ficar pagando pros outros? Tá na hora da gente investir no nosso, sabe? E aí a gente pegou e falou assim, vamos estruturar um aplicativo então. E aí foi 8 meses trabalhando, pra gente soltar ele. A gente soltou ele no beta agora na Black Friday. Que legal. Né? Que a gente nem esperava muito da Black Friday. Porque é Black Friday de fim de ano e etc. Né? A gente nem pensava muito se ia dar alguma coisa na Black Friday. Tanto que a gente nem quis fazer evento. A gente usou uma estratégia da Black Friday, que foi uma ideia que eu trouxe pro Emanuel, que era meu gestor, etc., que não era algo muito comum do marketing. Por quê? Porque no marketing as pessoas, elas vão construindo, tipo, vamos trazer as pessoas para um evento. E eu resolvi fazer uma ideia de, vou trazer pessoas pro meu perfil, eu vou construir um conteúdo muito bom, eu vou aquecer essa pessoa do meu perfil, criar muito desejo em relação ao meu produto, sobre uma data de abertura, e eu vou apenas abrir as vagas, sabe? Entendi. E aí lá, quem comprar vai ganhar um bônus de um evento comigo. Ah, fez o contrário, que legal. Eu fiz o contrário. Porque, tipo, geralmente eu tava fazendo um evento e aí depois do final do evento eu vendia pras pessoas. Sim. E aí dessa vez eu fiz o contrário. Eu aqueci a galera, eu entreguei muito conteúdo, fiz lives normal durante um mês, assim, de novembro. Aqueci a galera e falei assim, eu vou abrir, sabe, as vagas. E você abrindo aqui, você vai sair na frente dos seus concorrentes no ano que vem. Porque em dezembro eu vou fazer um evento eu vou fazer, tipo, uma masterclass de 10 aulas. Sabe? Legal. E aí a galera entrou e aí ganhou essa masterclass, sabe? Que então, legal. A gente meio que deu uma inovada, assim, nessa jogada ali em dezembro. Muito e deu bom. bom, por exemplo, na Black Friday a gente conseguiu ganhar mais do que a gente ganhou no projeto de 3M que a gente fez aqui. Por exemplo, porque na Black Friday a gente conseguiu de novo fazer $500 mil. Que legal. Que legal. Sabe? E isso que é engraçado. Sem investir nada em tráfego, sem fazer evento, Muito nada, bom. apenas com conteúdo. E é isso que hoje eu bato muito pra minha equipe, etc. E é uma visão pra todo mundo que trabalha com digital. As estratégias são muito boas. Tu ter estratégia de marketing, tráfego pago, etc, etc. Só que 80% das minhas vendas, do meu crescimento, basicamente, é conteúdo. Conteúdo. É tipo entregar Muito conteúdo bom. de muita qualidade, comunidade, né? Em 2022, a gente investiu muito. E aí, o primeiro ano do meu estudo, eu estudei muito sobre social media. E aí entra muito o trabalho do expert. Eu costumo ver que muito expert que trabalha com digital, eles se acomodam demais. Eles são muito bons, às vezes, no conteúdo deles, mas eles não estudam marketing. E se você quer crescer, você tem que estudar. Só que não estudar o marketing, assim, você não tem que fazer o papel do seu gestor, do tráfego pago. Você tem que estudar o que importa para a pessoa que está trabalhando ali de conteúdo. E a primeira coisa que eu estudei foi social media, para entender sobre as redes. Eu vou passar sobre Instagram, sobre TikTok, YouTube. A segunda coisa que eu tirei para me especializar em 2022 foi copywriter. Então, assim, eu comecei a ler livros, assistir palestras, etc. Por quê? Porque eu trabalho com live, eu trabalho com aula, eu trabalho com evento, né? Segunda-feira eu fiz uma live, eu abri uma live no Instagram, 1.000 pessoas na live, 900 pessoas na live. Eu tenho 900 pessoas numa live, eu tenho que ter a capacidade de prender essas 900 pessoas na live, sabe? E conseguir me conectar com essas pessoas. E uma pessoa que sabe sobre copy e sabe sobre storytelling, ela tem essa capacidade de envolver. Sim. Então, às vezes, e eu assisti muito evento, às vezes de marketing, etc, e eu vi assim, o cara tem um conteúdo legal, mas tá chato, sabe? E aí o cara começa com o evento com 3.000 pessoas e termina o evento com 500, sabe? Porque não consegue dar a sequência, né? O evento que a gente fez aqui, por exemplo, a gente começou o evento com 2.000 pessoas, 2.500, no último a gente tinha 2.000 pessoas, 2.500. As pessoas continuam até o final. Por quê? Porque tem toda uma história, tem toda uma envolvência. Tipo assim, a gente tenta não... eu sempre tento, quando eu vou criar conteúdo, eu tento criar esse storytelling, criar esse copy, realmente entregar, sabe? Criar essa conexão, criar essa comunidade, né? E muito sobre método, né? Hoje a gente fala sobre o método On Fire. A pessoa precisa entender que é tudo inspiração. Assim como eu me inspirei para criar o meu método, hoje muitas pessoas se inspiraram já também no meu método. Então, nada seu muito hoje vai ser, às vezes, inovador, sabe? E é normal começar a surgir depois outros produtos que é exatamente igual ao seu. Sim. A mesma ideia, a mesma forma de falar, etc. Só que uma coisa não tem como as pessoas copiar, que é você. Então, hoje eu falo que as pessoas compram o meu produto muito por causa do Renato. Por quê? Porque as pessoas
gostam ali, sabe? Gostam da ideia, da comunidade. Não tem como ninguém copiar a sua comunidade. Então, um cara, por exemplo, que às vezes vai... O marketing digital, comprou um curso, saiu do curso, assistiu 6 aulas, quer criar um outro curso, não vai ser tão simples. Por quê? Porque não basta criar um outro curso. Não basta replicar o método. É preciso saber criar uma comunidade. É preciso saber criar essa conexão com as pessoas. É isso que vai fazer você vender, sabe? Não é investir 50 mil em tráfego, não é tipo, etc. Se você tiver uma comunidade muito forte, seu produto vende sozinho, sabe? Sim. Muito bom, muito bom. Acho que pra gente finalizar, que já estouramos podemos aí, ir embora pra casa depois dessa aula. Tá muito bom, né? Tá muito gostoso, muito bom te ouvir, Renato. Pra gente finalizar aqui, eu queria que tu desse, assim, acho que vamos dizer assim, a dica de ouro, sabe? Pra quem quer empreender no digital. De repente tem uma boa ideia, mas não sabe por onde começar, não sabe como fazer. O que tu pode dizer, assim, pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo e quer começar? A primeira coisa que eu acho que eu faria no lugar de qualquer pessoa, né? A execução, sabe? Focar muito na execução e otimização do tempo. E eu vou bater muito isso na tecla para as pessoas que acompanham, porque é isso que eu falo para meus alunos, sabe? Olha o que as pessoas já estão fazendo e faz da mesma forma. Porque não dá para inventar a roda agora, sabe? Então, quem está começando agora, primeira coisa, eu vou começar com marketing digital. Definir um nicho. Vai trabalhar com o quê? Em que área do marketing digital? Sabe? Você vai definir ali, educação, futebol, etc. Beleza. Vai lá e traça uma linha, por exemplo, dos 5 maiores perfis. Dos 5, 6 maiores perfis daquele nicho ali, sabe? Que trabalha com você. E você vai utilizar aquilo ali como referência. Como que aquela pessoa se comunica, como que ela produz os conteúdos, como que ela, por exemplo, estruturou o curso dela, como é que é as aulas, o que que ela tem no curso dela, o que que ela oferece, etc. A pessoa fala assim, eu não tenho ideia de conteúdo. Como você não tem ideia de conteúdo? Abre o perfil dessas pessoas e faz o mesmo conteúdo. Sim. Por quê? Porque o conhecimento, ele é de todos, tá na internet. Só que o que você vai mudar? A sua forma de se comunicar. Você vai se posicionar de acordo com a sua opinião. E você vai, às vezes, vai até se opor a opinião daquela pessoa, mas é assim que você vai começar a crescer, né? E explorar as redes que estão em alta, assim, como, por exemplo, o YouTube é uma rede forte, mas o TikTok é a melhor rede para quem quer começar. Por quê? Porque o TikTok, ele não restringe você a quantos seguidores você tem, ou coisa do tipo, sabe? Você vai começar ali a construir o seu conteúdo, a sua personalidade, começar a conquistar pessoas ali. E sempre dessa forma. Primeiro, replicando o que já funciona, e aí, a partir disso, você vai começar a desenvolver o seu próprio método com base no que as pessoas que te seguem querem, que vão começar a dar dicas e etc, né? E tem que meio que... Ouvir a audiência. Né? Ouvir a audiência. Perder o medo, sabe? Tipo, tem que botar em prática, executar. No início parece que você tá meio perdido, não sei se... às vezes não faz sentido, você pensa, não vai dar certo isso aqui, será que as pessoas vão gostar mesmo? As pessoas têm até vergonha de cobrar, né? Tipo, vou cobrar isso aqui, né? E isso foi algo que eu também aprendi a vencer o medo, né? Lembra, por exemplo, quando eu comecei, eu cobrava R$80 uma mentoria. E eu achava caro, sabe? Eu achava caro, falava assim, nossa, ficava com vergonha de, vou cobrar R$80 uma mentoria, etc. Hoje em dia... Mas assim, 80, se tu não quiser, eu entendo. R$80, quiser parcelar em 12 vezes aí no mês ainda e tal. Ficava com medo de cobrar, sabe? E aí eu tive que aprender esse medo de cobrar, aprender, tipo assim, a valorizar o meu próprio trabalho, né? Então, como eu entrego muito conteúdo de qualidade, eu não tenho medo hoje de cobrar. Às vezes eu cobro uma mentoria. Hoje em dia, para o aluno fazer uma mentoria comigo, individual, ano passado eu estava cobrando R$500, R$600 por mês, o acompanhamento para o aluno ter. Eu falo assim, nossa, mas por quê? Cara, simples. Tem 300 alunos na fila. Eu tenho, 10 vagas. E eu deixo bem claro para o aluno, olha, para eu tirar aqui e fazer 2 horas de mentoria no dia para você, é a mesma coisa de eu abrir uma live no Instagram e botar 1.000 pessoas. E se eu tenho 1.000 pessoas no Instagram, eu consigo fazer 3, 4 vendas. Então, por isso que eu digo que o tempo, às vezes, ele começa a ser mais valioso. Aí ele começa a ver o que é mais importante, onde está mais importante você estar. Então, hoje, por isso que mentorias são caras, né? Porque realmente você está dedicando ali o seu tempo. Então, eu, no lugar de qualquer pessoa que estaria começando hoje, eu iria fazer isso. Eu iria pegar o que funciona, os principais ali produtores, né? E você que está começando, você tem, às vezes, a vantagem. Por quê? Porque as pessoas já trilharam um caminho, sabe? É isso que eu enxerguei quando eu fui fazer. As pessoas já tinham trilhado um caminho, já tinham feito. Então, eu precisava seguir o mesmo caminho, sabe? Pegando ali a trilha, o vácuo do vento ali, sabe? E eu ia ir muito mais rápido, por quê? Porque as pessoas já postaram os conteúdos. Então, já tá definido os conteúdos que eu vou postar. Eu só vou mudar pro meu agora, etc. E aí, eu vou começar a criar o meu consegue próprio. ver até o que deu certo, né? O cara do mesmo nicho lá postou 30 vídeos. Sim. Tu vai pegar os 10 mais assistidos, os que viralizaram. Sim. Tu para e
tem que parar na frente e pensar assim, nossa, que top isso aqui, mas como é que ele fez isso? Aí tu olha os outros 9. Tu pensa, o que tem em comum nesses 10 vídeos aqui? Que é isso que ele fez, ele só replicou. O que tem em comum é aquilo que tu falou antes, né? Ele começou com tal palavra, e nos primeiros 3 segundos ele faz isso, ou ele tá fazendo esse tipo de gesto, ou ele começa com uma pergunta, entendeu? É realmente essa... Tá fácil. Um dia eu faço gestão de tráfego, né? E aí eu tenho alguns clientes que eu pego, e aí eu já sou mais exigente. Eu digo, ou tu tem que ser o teu próprio social media, ou seja, tu tem que postar, tem que ser bom para fazer isso, ou tu tem que ter um. Senão eu não faço tráfego porque não vira, não é mágica, né? E aí o cara disse, tá, mas o que eu vou produzir? Eu disse pra ele, olha, eu mandei 6 perfis. 6 perfis de pessoas que falam do mesmo produto que ele vende. Essas pessoas dão dicas, e todos os que eu mandei para eles são pessoas já grandes, que já têm visualizações assim. Eu disse, só tem o trabalho de assistir, pegar os melhores e fazer um para ti. Simples. Eu disse pra ele, é difícil? Eu disse pra ele, não, então tem desculpa, tu não precisa parar e pensar, nossa, o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Já tem como, já é só fazer. Sim. Então E é muito chocante, e eu vi a virada de quando você sai da pessoa que olha para os outros de referência para criar, e quando você vira a referência dos outros. Legal. E quando eu tive a primeira referência, eu tive um choque, porque é estranho quando as pessoas começam a te copiar e você se sente até, tipo, incomodado, né? Então, quando eu comecei a crescer e eu tava com 100 mil seguidores, 100 e poucos mil seguidores já, né? E, num nichado de Enem, você já começa a ser um dos maiores. Hoje, em relação a seguidores, eu já sou o maior, tipo, de método de estudo, né? Eu tenho 150 mil seguidores. Então, começou assim, o meu layout de post, os outros perfis de estudo faziam igual. O conteúdo que eu postava hoje, no outro dia, os outros perfis postavam igual. A forma que eu fazia stories, no outro dia, os outros perfis estavam igual. Até hoje tá sendo assim. Hoje, o modelo que eu faço de um vídeo no meu perfil de Insta, no outro dia, os outros perfis estão começando a fazer igual. A forma que eu faço no YouTube, os outros perfis estão fazendo igual. Até o evento, 4 dias, projeto e tal, os outros perfis fazem igual. No início, eu me incomodava. No início, eu falava assim, a pessoa tá me copiando, etc. Depois eu vi, cara... Eu sou a roda, entendeu? O que eu tô tentando inventar e criar, as pessoas olham pra mim, olham como referência. Falam assim, o cara tá fazendo lá, tá lançando, etc e tal, tá crescendo em relação a isso, as pessoas pegam e começam a fazer igual. Eu falo assim, era isso que eu fazia no passado. Eu olhava os outros e fazia, né? E é mais difícil depois quando você cresce. Sim. Porque daí você tem aquela pressão, que os seus concorrentes estão ali atrás de você com sede, entendeu? Pra te buscar. E ou tu trabalha, ou tu vai ser passado pra trás. E eu acho que aí também, dentro de tudo isso, daí tu já tem agora, com certeza, o Renato Palmeira de hoje é muito mais maduro, muito mais experiente. Então, hoje, talvez, conseguir criar já não é mais tão difícil. Porque no início, realmente é. Porque hoje, assim, hoje tu tem mais de 7 mil alunos. Então, quer dizer, tu já sabe as dores, Sim. Tu deve ter dor aí pra abordar. Isso aí, esse ano, a gente contratou uma social media pela primeira vez. E aí, ela foi ali fazer o primeiro trabalho ali com a gente e tal. E aí, ela veio assim, tal, vamos eu escrever aqui e tal. Daí ela foi escrever os stories. Começa aqui com um bom dia e tal, etc. Daí eu falei, não, isso eu não quero que faça. Por quê? Porque eu já faço 50 stories por dia. E tal. Daí ela, o conteúdo, então, quer que eu defina os tempos? Não, isso também não. Por quê? Porque eu já defini em um dia, eu defini 12 vídeos para YouTube, 30 vezes para TikTok, gravei os vídeos, escrevi os roteiros, etc e tal. Ou seja, por eu já ter trabalhado tanto tempo, eu já sei exatamente o que fazer cada mês, quais vídeos, o que tá em alta, etc e tudo. Eu falei assim, o que você precisa de ajuda? Então, eu falei assim, eu preciso de ajuda no seguinte, organização, porque é muita coisa para postar e eu preciso, a social media... Hoje em dia, no meu perfil, vai fazer esse trabalho de organizar as demandas, o que precisa ser feito, as coisas que precisam ser organizadas, etc. Que são essa parte que, às vezes, que eu já não tenho tanto tempo, sabe? Ou, às vezes, até de ficar atento ao que tá. Porque, por exemplo, não tenho mais tanto tempo igual eu tinha antes de ficar olhando o que as pessoas estão postando, né? Porque as pessoas pensam que quando você é grande, você não olha o que as outras pessoas pequenas fazem. Na realidade, é o contrário, né? Agora que eu sou grande, agora que eu exploro, porque eu sou grande. Então, os pequenos estão trabalhando e pesquisando muito conteúdos.
E eu tô ali olhando os pequenos. Por quê? Porque eles estão trabalhando. Nossa, o cara tá inventando um negócio muito bom. Eu vou postar também isso. Por quê? Porque eu sou o grande, né? Sim. Se eu postar o meu conteúdo... Tipo assim, o dele pegou 10 mil visualizações, foi conteúdo bom, eu vou postar o meu, vai dar... O mesmo conteúdo vai dar 100 mil. Eu já tenho maior, etc. Isso é até, às vezes, uma raiva que acontece, às vezes, sei lá, no mercado financeiro, né? O cara lá pequenininho vai lá e tá com dificuldade, pô, pensou um conteúdo muito inovador, o primo rico vai lá e posta o mesmo conteúdo e pega mais views. É assim que funciona, mas é uma roda. Você olha, modela o perfil dele, mas os grandes também estão de olho nos pequenos, etc. Por quê? Pra ir trabalhando, é todo um ecossistema, né? E o legal é as pessoas entenderem que, sim, tem espaço pra todo mundo, né? É legal que hoje, todos os meus concorrentes em relação à educação, a gente tem até uma relação de amizade, sabe? Tipo, a gente tem o contato um do outro, a gente faz lives juntos. Concorrente não é inimigo, né? Exatamente. A gente precisa entender isso, Exatamente, né? Tem espaço para todo mundo. Olha, eu falei que ia ser um podcast de grandes sacadas. Espero que você tenha aproveitado bastante, você aí de casa. Como é que faz pro pessoal te acompanhar nas redes aí? Me segue lá no Instagram, @Renato_Palmeira. No TikTok é a mesma coisa, Renato_Palmeira. E no YouTube, Renato Palmeira. Eu posto conteúdo todo dia lá no TikTok, nos stories, né? Claro, meu conteúdo é muito sobre Enem, mas como eu disse, né, a ideia é pegar inspiração. Então, talvez você olhando um pouco pro meu Instagram, você vai enxergar ali alguns padrões de produção, a forma com que eu faço os vídeos, os stories, a frequência com que eu posto, né, a forma com que eu interajo com o meu público, até o evento que eu faço. Meus concorrentes já me mandaram isso, né? Falaram assim, cara, eu assisto teu evento. Você vai ver como é que tu vai fazer, tipo, como é que você vai fazer o pitch de vendas, como é que tu vai estruturar a live, etc. Como é que tu vai captar esses leads, etc, né? Muito bom. Então, eu vou fazer um evento agora, final do mês, do dia 28 ali. A gente vai fazer uma sequência ali de lives, né? Sim. Pra tentar fazer uma abertura de turma. Então, vai ser bem legal se quiser acompanhar. Bora acompanhar, então. Gui, teu Instagram? Sou Guilherme Soares. O meu é Sou Letícia Soares. Não esqueça de seguir @SouProduções. Renato, muito obrigado pelo teu tempo, por ter aberto pra gente aí a caixinha, né? Contado tanta coisa. Foi muito bom. Eu tô aqui, ó, com a minha folha cheia. Anotei também. Agora, quando vier perguntar sobre o método, diz assim, ó, assiste o podcast lá e o que ficar de dúvida, tu pergunta. É isso aí. E a pergunta, né, que eu quero te fazer é se topa vir para uma parte 2, pra gente partir daqui, né? Porque eu acho que tem bastante assunto ainda pra gente conversar. E então aí, ele topou, né, gente? Uma próxima, daqui a alguns dias, a gente chama aí de novo. Muito obrigada a você que nos assistiu. A gente vai dar um tchau lá naquela câmera do meio. Até quarta-feira que vem. Valeu! Valeu!